Hello and welcome, eu sou a Jackie do canal Ask Jackie, sejam muito bem-vindos. Para a maioria de vocês já sabem que eu sou americana, nasci em Chicago e eu comecei essa jornada de aprender português com 28 anos mais ou menos. E antes disso eu tinha contato zero com o português. Eu não conhecia ninguém do Brasil. Eu não sabia nenhuma palavra, sério, de português. Se alguém tivesse falado oi pra mim, eu não ia saber que estavam falando português. Então, contato zero mesmo. E quando eu decidi que eu queria aprender português, eu comecei o processo fazendo aula, estudando, mas agora, olhando para trás, eu aprendi muita coisa sobre como aprender uma língua e tinha 3 coisas que eu acho que eu fiz errado, que eu não faria de novo, ou se eu tivesse que aprender outra língua hoje em dia do zero de novo, eu não cometeria esses mesmos erros. E para vocês que estão aprendendo inglês, tomara que minhas experiências ajudem vocês a não cometer os mesmos erros que eu cometi. O primeiro erro, eu estudava listas de vocabulário, palavras soltas. Claro, isso não é um erro e muitas vezes a gente tem que aprender palavras, mas o ideal seria aprender frases. Por quê? Com uma frase, mesmo uma frase curta, por exemplo, the coffee is hot, tá? Se você está aprendendo a palavra café, coffee, tá? Hot, quente. Mas quando você tem uma frase, the coffee is hot, o café está quente, você aprende muito mais. É verdade. Muito mais do que só essas palavras soltas. Você sabe, the é o artigo, is é a conjugação do verbo to be com um substantivo singular na terceira pessoa. Hot não muda, mesmo sendo feminino, masculino, plural, singular, todas essas coisas, a gente vai pegando isso. E quando a gente tem essa frase já pronta, a gente pode mudar o sujeito da frase. Eu posso dizer, the stove is hot. O fogão está quente. Ou posso mudar o adjetivo, the coffee is cold. The coffee is cold. Eu não quero esse café. Tá? Então a gente já aprende muito mais com frases do que palavras soltas, ok? Então, se vocês estão ainda com sua lista de 100 palavras que você está tentando decorar, monta frases, tá? Procure frases lá no Google com a ajuda de alguém, pega frases e cria frases, se puder, as frases mais engraçadas, mais estranhas, mais difíceis de esquecer, melhor ainda. O segundo erro que eu cometi é que eu não assistia TV em português, filmes, muito pouco. Mas quando eu mudei para o Brasil, eu estava morando num apartamento, eu não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada, eu estava muito desligada. E eu passava o dia inteiro dando aula de inglês, eu sempre morava com pessoas que também falavam inglês, então era difícil receber esse input. E se você não sabe que input é o conteúdo que a gente consome, lê, assiste, ouve, todo esse conteúdo ajuda muito a aumentar nossa base, tá? Porque na hora de falar, às vezes a gente trava, né? Porque a gente não tem as palavras que a gente precisa, a gente não tem, não sabe as regras, como estruturar as frases. Então, esse input é muito importante e TV é um recurso incrível. Então, uma coisa que eu sempre falo até vocês que são meus alunos do curso, watch more TV, ok? Assista muito TV em inglês, tá? Ou na língua que você quer aprender. De preferência, o mesmo filme, mesmo programa várias vezes, ok? E enquanto você está fazendo isso, anota todas essas frases que você nunca ouviu e vai fazendo suas revisões. Mas eu, sinceramente, eu acho que demorei para entender a importância
da TV, de filmes, que são recursos incríveis mesmo para aprender. Então, não é uma coisa que você não precisa sentir mal se você está assistindo muito TV, só se você não está assistindo TV em inglês, tá? Mas é uma coisa que realmente ajuda. E quando você começa a falar, você já vai falar algumas coisas e você nem vai saber exatamente por quê, mas soa correto, então você já vai soltar uma frase porque você já a ouviu muitas vezes. E outra coisa, quando você está estudando muito, quando você está estudando a gramática, estudando suas frases, decorando os verbos irregulares, todas essas coisas, fica lá no livro. Mas quando você começa a assistir TV, ouvir rádio, ouvir música, ler livros e você vê essas coisas que você estava estudando, isso é quando a mágica acontece, porque o conteúdo sai do livro e aparece na vida real. Esses momentos são os momentos que a gente realmente tem que procurar, e cada vez que você assiste uma coisa, caramba, eu acabei de aprender esse phrasal verb e agora o Rachel usou esse phrasal verb no seriado de Friends. Então, quando isso acontece, é tipo um milagre, porque é muito difícil para você esquecer desse conteúdo, ok? Então, assistem bastante TV. E número 3, por último, eu não falava suficiente em voz alta. Tá, eu tava até legal em ficar pensando sempre no português, conversando sozinho, escrevia listas de compras, tudo em português. Eu tava realmente tentando carregar o português comigo. E muitas vezes eu praticava, eu treinava essas conversas. Se alguém fala uma coisa pra mim, eu vou falar essa coisa de volta para ele ou para ela. Mas na hora de falar, o que saiu não era o que eu tinha na minha cabeça, porque eu não treinava, eu não falava suficiente em voz alta. Muitas vezes nas nossas cabeças a gente acha que a gente fala de algum jeito. Sempre sai muito melhor na cabeça do que na vida real, né? Então a gente tem que praticar. E não é só saber quais palavras, mas é muscular mesmo. A posição da língua, todas essas coisas. Não, esses sons que não existem em inglês, eu precisava realmente treinar bastante para não travar na hora de falar com alguém em português. Então, algumas dicas para vocês. Gravem suas vozes com o seu celular, vai pegando um artigo, uma coisa, música é muito bom, mas por favor, faça isso. Ninguém precisa ouvir esses áudios. Ninguém. Você pode guardar com senha, tudo trancado no computador. Mas isso é importante para você perceber o quanto que você está melhorando. E quando estamos falando, é muito difícil prestar atenção na nossa pronúncia, nossos erros. Muitas vezes eu deixo um recado de WhatsApp em português e depois eu escuto e eu fico, nossa, eu falei muita coisa errada que na hora eu nem percebi. Então, conseguindo voltar e ouvir é ótimo. Então, por favor, peguem os seus celulares, comecem a fazer isso todo dia. Pode ser tipo, o que você fez hoje. Pode ser tipo seu diário pessoal em voz alta, gravado. Hoje eu fiz isso, tal pessoa, briguei com fulano, eu chorei, o que for, tá? Mas vai falando, treinando, gravando isso. Depois você pode escutar e ouvir. E seria muito legal poder fazer isso durante alguns anos. E você pode até voltar e ouvir esses primeiros áudios e perceber o quanto você melhorou, ok? Então, só revisando, primeira coisa é não simplesmente decorem listas de palavras soltas. Decorem frases. A segunda coisa é assista bastante TV em inglês, anotando todas essas frases novas, expressões que você quer lembrar. E a terceira dica é fala em voz alta, treinando todas essas coisas na boca e, se puder, por favor, grave porque você pode perceber suas melhorias durante o processo. Ok, guys? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não está inscrito no meu canal, por favor, inscreve-se e deixe seu like. Vocês também podem me seguir no Facebook e no Instagram. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!